Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live, a do meio da semana. Eu faço lives de segunda a sexta, sempre às 6h33. Às vezes um pouquinho mais, 6h34, 6h35, mas eu compenso no final. Antes de começar a live de hoje, eu estava pensando várias coisas. Eu estava pensando que de alguma forma a gente se envolve nesse mundo com a multiplicidade, a gente se envolve nesse mundo com as transformações constantes com as quais as coisas acontecem. Esse mundo é um mundo de transformação e há uma tendência nossa de pegar as coisas que a gente gosta, de pegar as coisas que a gente se identifica e tentar fazer com que elas sejam duráveis, tentar fazer com que a gente brigue contra o tempo, não aceitando que o tempo e as transformações se sucedam. Eu me lembro, eu nunca mais esqueci disso, isso foi há muitos anos atrás. Eu ouvi as palavras de meu mestre, entre todas as coisas que ele falou, uma coisa ficou no meu cérebro até hoje. Ficou gravado aí. E era sobre as pirâmides do Egito. Ele usou as pirâmides como exemplo. E ele disse assim: o homem criou e acreditou que seria para sempre. Mas o tempo está transformando em pó. E eu sei que na contagem de tempo nossa, onde a gente compara as coisas, as pirâmides estão lá há uma eternidade. Elas estão lá há tanto tempo. E tantas coisas você olha. Eu me lembro que a gente sempre brinca aqui entre as pessoas do meu relacionamento. A gente gosta muito de comer tâmaras. E a gente, assim, às vezes brinca, quem planta não come tâmaras. Porque parece, eu não sei, eu não entendo direito disso, não sei a história direito, eu não me aprofundei nisso, mas parece que as tâmaras demoram, sei lá, uns 80 anos para frutificar, para ser dada, para começar a dar tâmara, assim. E a gente brincava que a duração de um ser humano tem sido menos que 80 anos. Então quem planta não colhe. São coisas que você planta para gerações. E nesse mundo tudo que a gente aprende, de alguma forma, eu não sei por quê, mas a gente sempre tenta fazer com que essas coisas sejam para sempre. Por exemplo, a gente nasce nesse mundo e tem nossos pais. E você olha a sua mãe, e muitas vezes você deixa passar tantos momentos que você poderia ter vivido com ela. E ela se vai. Da mesma forma com seu pai. Você deixa de viver tantos momentos com ele porque você acredita que você terá tempo. Depois eu faço isso, o ano que vem eu faço isso, eu volto daqui 5 anos, eu volto daqui 10 anos.
próximo Natal, próximo Ano Novo, próximo Dia dos Pais, próximo aniversário. Assim a gente faz com as pessoas queridas. A gente terá tempo para isso. E existem até poesias, eu não sei, sim, poesias. Existem até poesias, existem até livros, existem até relatos de pessoas aconselhando: aproveite o tempo presente, aproveite as formas, porque você não as terá para sempre. E aproveite a juventude, aproveite a velhice, aproveite os tempos, aproveite. E eu sei que toda uma preocupação de algumas pessoas em preservar coisas, ou pelo menos desfrutar, como quando você pega uma flor, a duração de uma flor é muito curta. E você pega essa flor, olha para essa flor e fala: Deus fez uma vida que dure tão pouco. E tem flores que nascem no deserto, onde ninguém vai lá para olhar suas cores, sentir seu perfume. Mas ela tem vida própria lá no deserto. Tantas vidas preciosas não são dadas valores para ela, não são reconhecidas. Tantas flores que nascem nesse deserto da humanidade, que nascem nesse deserto da vida humana. Tantas pessoas vão nascendo, e você olha essas pessoas que vão nascendo, e você pega umas delas e de alguma forma a mídia as coloca, e muitas e milhares de pessoas sabem a existência e dão valor para esse ser que simplesmente fez um ato que talvez nem seja tão importante. E pessoas sábias, mestres, nascem nesse mundo e são ignorados. Tanta gente de valor não é conhecida. Tantos músicos anônimos, tantos artistas plásticos, tantas pessoas que pintam seus quadros e ninguém os vê. Tanto talento poético nunca é visto ou ouvido. Neste mundo, nesta existência, o efêmero tem tanto valor, e o profundo, o consistente, o sábio não é valorizado. O sol nasce e pouquíssimas pessoas olham para ele e veem o nascer do sol. Tantos efeitos maravilhosos acontecem nos céus, às vezes em ilhas, às vezes em lugares remotos. Os efeitos acontecendo no universo e no céu são tão magníficos, são tão lindos, e ninguém os vê. De repente você vai, coloca uma câmera para fazer um documentário, para passar num dos canais de cinema, de TV, e coloca essa câmera escondida nas árvores, e ela presencia tanta vida, tanto acontecimento que você nunca iria saber. O ser humano não seria testemunha disso. A vida é testemunha de si mesma. O ser humano assim como todas as criaturas
Elas vivem seu próprio ciclo. E vivendo seu próprio ciclo, ela não sabe das outras criaturas. Porque sua visão é a partir da sua. Entende? Sua visão é a partir da sua identificação. O ser humano nasce nesse mundo e ele tem um raciocínio. E ele nasce nesse mundo, assim como tantas formas. Ele tem sua característica, sua peculiaridade. E ele dá valor ou não às coisas que ele vê de acordo com sua própria visão. Eu fico imaginando uma ave. Agora mesmo eu estava olhando ao longe algumas aves. Daqui de onde eu estou, na distância, eu não consigo reconhecê-las. Não tenho essa habilidade. Não sei se são corvos ou se são outros tipos de aves. Porque é de manhãzinho, o sol está nascendo. E do lado para onde essas aves estão se dirigindo, é um grande banhado, é uma área grande aberta, que você olha e dá a impressão que ali houve um oceano e hoje não existe mais, dada a característica do terreno. É como se tivesse um oceano sem a água, e todo o banhado, toda a característica da paisagem. E as aves normalmente de manhãzinha vão para esse local. Tem muita mata, tem muita vida, e as aves vão para lá. Não sei de onde elas vão, mas elas fazem seu caminho até lá. E à tardezinha, no pôr do sol, essas mesmas aves saem de lá e voltam para casa. E voltam para o lugar de onde elas saíram. E eu imagino cada olhar dessas aves no céu, indo para esse banhado e voltando à tarde, cuidando de sua própria vida, cuidando de sua própria existência, vivendo apenas sua própria vida e sua própria existência. Essa vida, ela nasce, eu não sei quantos anos ela vive. Ela cresce e ela tem a sua existência nesse mundo, com suas aventuras, com sua história, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãozinhos, com as outras aves que ela conhece pelo caminho, que se tornam seu par, e as aventuras que ela vive com outras aves de sua espécie ou não, ou outras criaturas que porventura faça parte de sua aventura. Você pega numa biblioteca, numa livraria, e você olha aquela quantidade, mas a quantidade de autores que escreveram seus livros. E tem essa moda, né? Tem essa coisa que diz assim, você já escreveu um livro? Tem até uma cobrança de importância humana em escrever um livro. Sabe, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro. E essa é a história humana, essa é a visão, o prisma, a característica da espécie. A história diz, eu estava ouvindo também as palavras de um mestre que dizia que nunca houve um tempo, não sei se essa foi a palavra exata dele, mas ele estava dizendo que sempre houveram guerras no mundo. Não é uma novidade, nenhuma característica desta época, o que está acontecendo do lado de fora. Talvez países diferentes, talvez culturas diferentes, talvez paisagens diferentes, épocas diferentes, roupagens diferentes, aventuras diferentes, mas sempre em ciclos. Esses ciclos se repetem, se repetem e se repetem.
E eu me lembro de um curta-metragem animado, tinha uma animação, que parece que são duas pedras, duas rochas, duas pedras, conversando uma com a outra. Parece que o nome é Testemunhas da História, algo assim. E as pedras duram um tempo muito longo. Eu não sei exatamente a duração, a resistência de uma rocha, mas dura muito mais que as pirâmides, dura muito mais. Depende de sua consistência, né? De sua densidade, seu propósito de vida. E ela é testemunha da história, porque na criação daquele autor, né, que fez esse curta, ele imaginou assim, imagine as pedras observando as coisas, as mudanças acontecendo do lado de fora. Imaginem essas mudanças acontecendo, imagine tudo isso acontecendo, a velocidade com que essas coisas acontecem, a história que se cria e se forma. E essas pedras são testemunhas. Para nós, uma árvore de tâmara que dura, sei lá, X tempo, 100 anos, 200 anos. As árvores que produzem a azeitona, tantos anos. E para essa pedra, ela vê as árvores nascerem, crescerem, morrerem, nascerem outras árvores, consequências dessas ou não. Eles veem tantos pôr de sol, tantos nascer de sol. Eles veem tantos efeitos no céu. Eles veem tantos animais que da região onde elas podem observar, nascendo, crescendo e morrendo. Gerações e gerações e gerações. Se existem civilizações, pessoas ali em volta, eles veem as civilizações nascendo, crescendo e morrendo, com suas alternâncias políticas, culturais, tecnológicas e tudo. Os oceanos se formando na época do Pangeia e os oceanos se desfazendo em épocas diferentes, em consequências, mutações diferentes. E aquelas pedras, aquelas rochas, testemunhando a mudança acontecendo tão rápido do lado de fora. Como aqueles filmes que a gente vê que em determinados momentos é câmera lenta, em determinados momentos o filme passa rápido demais. Como naqueles filmes mudos, as pessoas andam muito rápido, sabe? E se você olha tudo isso, pegando esse exemplo, pegando o exemplo dessa rocha, observando tudo, passar tão rápido, porque o tempo delas é lento. E aquela frase do nome do curta, testemunhas do tempo, testemunhas, me veio esse pensamento. Essa rocha tem sua vida. Aquela florzinha que nasce no meio do deserto. Nenhum ser humano está lá para vê-la. Mas ela nasce, cresce e tem seu perfume, seu ciclo de vida ali. Qual é o propósito disso? Se eu não verei essa flor. E o ser humano sempre tem essa visão, porque ele é a rocha, ou ele é o animalzinho, ou ele é a ave, ele é o inseto, ele é alguma identificação com uma dessas formas mutáveis. E ele vem, nasce nesse mundo, nasce para este mundo e se identifica com essas formas que ele ocupa,
ou ele se identifica com as formas que ele ocupa em convivência com as formas do seu tempo, do seu ciclo. E ele nasce numa forma humana e se identifica com ela. Eu estou vendo uma tela do notebook que eu tenho, aqui exatamente na minha frente, e tem uma frase de uma pessoa. E essa frase diz assim: o que você consistentemente falar com intensidade emocional, você experienciará, criará e se tornará. As palavras que você falar com convicção emocional transformarão a vida que você vai viver. O que você consistentemente declara, você se tornará, você criará. O que você consistentemente declara, você encontrará e experimentará. Este é seu céu ou seu inferno. E aparece, essa tela foi eu que fiz, né? E aparece a imagem desse autor, Tony Robbins. Ele vive ainda. É uma pessoa de muito sucesso. E essa frase fala sobre um tempo, sobre uma experiência dessa pessoa vivendo nesse mundo. Eu ainda tenho alguns minutos para começar o tema de hoje. E se você olha todo o comportamento humano ensinado pelas pessoas, é para viver plenamente seu tempo e aproveitar a habilidade que essa pessoa possui nesse seu tempo de vida, porque é o que interessa, porque é o que ele vai experimentar. Então, sua perspectiva de mundo fará com que ele tenha ou não uma boa experiência. Eu quero falar um pouco hoje sobre um ponto do comportamento que vai fazer com que você tenha uma visão deste corpo, deste ser, e também do lado espiritual. Mas olhando para esse ser humano, olhando para essa forma, tendo essa existência, você não pode simplesmente ignorar isso, porque você vai viver de qualquer forma esse tempo. E uma das coisas que a gente aprende nesse mundo é que o Criador, quando fez esse corpo, seja ele qual for, de uma ave, de um animal, seja qual for o bicho que você esteja nele, seja qual for o tempo desse bicho, o bicho homem, com seu tempo e sua existência, e sua perspectiva vai sempre ditar a sua experiência de vida. O ser humano sempre viverá a experiência de seu entendimento. E como sempre falo, como eu estava falando agora há pouco, ontem, sobre os níveis neurológicos, e você sabe que no alto desses níveis neurológicos, no cume dele, no cume dessa pirâmide dos níveis, o além da identidade está acima de tudo.
Eu já falo um pouco sobre além da identidade. São 7 horas, eu vou começar a entrar no tema. Mas abaixo você tem a identidade. A identidade é sua estrutura. A estrutura que você tem formada desde que você nasceu para ser a forma com que este corpo se comunica com os outros corpos e comunica com a natureza, com a criação, com tudo. E consigo. E quando você está formando essa estrutura de identidade, quando você está em formação, tem a maneira com que você aprende algo. Então você está existindo e você encontra pela primeira vez o rosto, você ainda é um bebê, o rosto de sua mãe. E quando você olha, esse sentimento que nasce ali, ele é muito profundo entre um filho e sua mãe. Dentro do comportamento, isso é chamado de uma âncora, ou um gatilho é formado naquele momento. Porque a âncora é o nome que se dá a esse movimento que o Criador faz na gente de aprendizado. É o nome que o ser humano deu a esse momento. Essa ancoragem é criada quando você olha o rosto pela primeira vez de sua mãe e você associa esse rosto com o sentimento que você já estava tendo no ventre dela. E após o nascimento você olha, são as primeiras ancoragens, os primeiros gatilhos. E você olha, existe uma imagem e um sentimento muito forte, porque é só o que existe no bebê, né? Um sentimento muito forte com aquela imagem que você está olhando de sua mãe. E você cria um gatilho, você cria uma âncora. As primeiras âncoras. Todas as âncoras vão sendo criadas. Aí você olha e vê teu pai. E um gatilho é criado naquele momento. E inconscientemente, todas as vezes que você vê o rosto do seu pai ou da sua mãe, seja numa foto, seja na imagem viva, aquele sentimento que foi gravado naquele tempo e reforçado com o passar do tempo, dos anos, cada vez que você vê aquela imagem, tudo isso volta. Cada vez que você vê uma foto dos seus pais, cada vez que você encontra com eles, cada vez que você se lembra deles, a química daquele momento, a emoção daquele momento, a química que aconteceu naquele momento, que fez com que você reconhecesse e associasse: esse é meu pai, esse é o sentimento que eu tenho por ele. Essa é minha mãe, esse é o sentimento que eu tenho por ela. E assim sucessivamente com tudo. Esses gatilhos sendo formados, essas âncoras. Por quê? Porque você fica ancorado ali. Naquele figura, naquele momento, naquele sentimento. E durante toda a sua existência, aquilo está gravado na sua biblioteca. Ali está gravado não só imagens, mas o sentimento associado a elas. E toda vez que você se lembra, vem o sentimento. Toda vez que você vê uma foto, vem o sentimento. Todas as vezes que você tem alguma lembrança de alguma forma, às vezes vem não a imagem, às vezes vem o sentimento. E aí, automaticamente, aquele sentimento
está gravado junto nesse sentimento e as imagens que tem aquele sentimento. Então você sente alguma coisa e você se lembra de seu pai. Você sente alguma coisa e se lembra da sua mãe. E todos os momentos que você teve com seu pai e sua mãe estão gravados, se tornaram âncoras ou gatilhos, que é a mesma coisa. E todas essas ancoragens, elas são com a imagem deles e o sentimento. Então, todas as vezes que você sente novamente isso em qualquer momento de sua vida, vem tudo associado a isso, as imagens e tudo. E todas as vezes que você vê as imagens, vem os sentimentos associados a isso. Isso se chama gatilhos ou âncoras. Às vezes, você está andando na rua e você passa perto de um local onde está sendo tocada uma música. E quando você escuta aquela música, tudo o que é associado àquela música é um gatilho. Tudo que é associado àquela música vem como sentimento e lembrança. Então, você escuta aquela música e vem desde a sua infância, onde quer que tenha sido criado aquele momento, aquele gatilho, aquela ancoragem, que você ficou ancorado lá. Você escuta aquela música e vem o sentimento e as imagens. Você vê a imagem e vem o sentimento, a música relacionada a isso. Ou seja, o aprendizado. Mesmo a alfabetização, ela é uma ancoragem. É uma palavra associada ao que significa essa palavra. Uma letra associada ao que significa a associação dessa letra com outras, formando palavras. E você aprende por associação. Você aprende por gatilhos ou ancoragem. Toda a nossa vida, ela é o acúmulo. Toda a nossa estrutura, a nossa identidade, ela é o acúmulo de todos os gatilhos e âncoras que criamos inconscientemente ou conscientemente por toda a nossa vida. E todas as vezes que você olha e você está assistindo um filme, aquele filme é uma sucessão de momentos onde desperta na pessoa que está assistindo sequências de ancoragens que ele fez durante sua vida, sequências de gatilhos. Normalmente, um filme, para ter sucesso, ele precisa ter várias coisas, momentos de drama, momentos de alegria, momentos de sucesso, momentos de fracasso, ou seja, ele tem que ter uma sucessão de alguns gatilhos que possa fazer com que o telespectador, que possa fazer com que o ouvinte, que possa fazer com que o visual, que possa fazer com que aquele que tem acesso a isso sinta, imagine, reveja, volte a sentir aquilo. A ancoragem é o nascimento, o gatilho é o nascimento de um valor em algum objeto. Quando eu falo objeto, pode ser uma pessoa, um objeto, um fato, uma pessoa. E cada vez durante o resto de suas vidas que você encontrar aquela pessoa, vem o sentimento. Cada vez que você se deparar com aquele acontecimento, vem o sentimento e as imagens. Porque está tudo gravado na tua vida, na tua existência. Como ser humano. E os gatilhos, eles existem não só de associação com as formas
com a língua, com as culturas. Mas ele também está relacionado com o teu estilo de vida. Desculpe, quando você vê, quando você olha no espelho, quando você vai se mostrar nesse mundo, quando você vai se apresentar perante as pessoas, a sua postura perante esse planeta, a sua postura perante os outros seres, ele tem a ver com todos os gatilhos que você formou. Imagine, existe um evento proporcionado pelas pessoas, ou de negócios, ou de algum tipo de entretenimento, não sei. E você vai para esse lugar. Quando você está se expondo perante outros seres, toda a sua ancoragem e gatilho se torna a flor da pele. Tudo que você pensa sobre si mesmo, tudo que você pensa sobre as pessoas, fica a flor da pele. Você naquele momento está antenado, naquele momento você está trazendo, porque você está se expondo. É diferente de quando você está dentro de sua casa e não existe nenhum tipo de contato. Quando você sai para o contato, quando você sai para ter contato com outros seres, para um momento social, para um momento de entretenimento como esse, para um evento de negócios, o que quer que seja, você carrega toda a tua identidade, você carrega toda a tua estrutura e você anda completamente alerta, completamente estruturado, completamente usando todos os teus escudos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um homem de sucesso, eu sou um fracassado. Você carrega tudo isso. Eu sou um artista, eu sou um incógnita, eu sou um anônimo, eu sou... Entende? Por quê? Porque é com isso que você se identifica. Você se identifica com o seu corpo, você se identifica com tua identidade. Você é aquilo que você se tornou. Você é aquilo que você aprendeu. Essa é o que você pensa. Eu sou o que eu aprendi. Eu sou o acúmulo do meu conhecimento. Eu sou o acúmulo da minha informação. E esse é o teu escudo. Nesse momento, nesse local, nesse entretenimento, nessa reunião de negócios ou social. É assim que você se relaciona. E nesse momento, a tendência normal é a competição. Fulano é mais bonito, fulano é melhor, fulano... Quando você sai para a exposição, conscientemente ou inconscientemente, está acontecendo esse confronto. E existe um confronto onde você pode falar, confronto do ego, confronto da força, confronto do conhecimento. Gente, não importa, mas existe nesse momento o confronto. O que é o confronto? Como você está se sentindo nesse ambiente? Vai depender de como foi a estrutura de tua identidade. Se você está se sentindo confortável ou não, é o resultado de tua identidade. E lembre-se, você tem que voltar a ser uma criança. Você tem que voltar para casa. Você precisa voltar para casa. Você precisa nascer de novo. Lembre-se, aquela flor que nasceu no deserto. Ninguém a vê. Ninguém sabe dela. Mas ela
sabe. Ela existe. E não se esqueça das palavras dos profetas. Não se esqueça da palavra do Verbo feito carne. E ele disse: onipresença, onisciência e onipotência. Não se esqueça de que Deus está dentro de cada criatura, de cada forma. E se ninguém viu de fora para dentro, se ninguém olhou aquela florzinha no meio do deserto, que ninguém estava lá para ver, nem o animal, nem o ser humano, nem mesmo as formigas viram. A flor viu. Ela, aquela flor solitária no meio do deserto, ela estava lá observando, onipresença. O testemunho, a consciência individual de cada partícula neste universo. Cada coisa criada dentro de si tem o Criador. A criação é a manifestação do Criador, é a manifestação da luz, é a manifestação da vida. A criação é Deus. Então aquela florzinha que está no meio do deserto e essa criatura que está aqui no meio da sociedade, a experiência não é a da florzinha, não é a da criatura no meio. Isso é a experiência que se transforma. Mas o Mestre sempre te convida a experimentar com o olhar de dentro para fora. Aquela florzinha no meio do deserto, a onisciência estava nela. Ela estava lá. Ninguém a estava observando. Nenhuma criatura, tipo nós, estávamos sentindo o perfume dela. Mas ela existiu. Ela era consciente de si mesma. Ela viveu seus tempos de vida, seus anos de vida, seus dias de vida, não sei. E a contagem de tempo é relativo, não se esqueça disso. O tempo que uma tartaruga vive, da tartaruga para este mundo, sei lá, metáfora, não sei se é verdade, 200 anos da vida de uma tartaruga é o mesmo tempo da vida de um inseto, para o inseto e para a tartaruga. Para o observador que é imortal, para a onipresença que é imortal, estar dentro de uma tartaruga, a contagem de tempo da imortalidade perante a mortalidade, a contagem de tempo dentro de uma tartaruga é o mesmo tempo que a contagem de tempo dentro de um inseto. O observador dentro de um inseto que dura dias ou horas, o observador dentro tem o tempo e a observação dos detalhes de cada coisa minuciosa que acontece na vida desse ser. E o tempo relativo é o mesmo, vamos dizer assim. Ele teve X tempo de vida. A tartaruga teve X tempo de vida. O X tempo de vida para o observador é o mesmo. Para o observador é relativo tudo. Entende? É tudo relativo. Para o observador, tanto faz ele estar num corpo que dura 200 anos ou ele estar num corpo que dura horas. Para o observador, a relatividade é vida, é existência, é importante. E ele curte cada momento. Então, para você, analisando de fora para dentro as outras criaturas, como as pedras analisando a civilização que
que muda rapidamente e as árvores que nascem, crescem e morrem numa velocidade maluca. Uma tartaruga observando é mais ou menos parecida com isso. Uma pedra observando, as formas mudando, elas mudam muito rápido. Muitas vezes as pessoas observando, partindo da forma para si mesmas, elas falam, essa vida, essa existência passa rápido demais. Porque ela está na forma exterior observando. Eu vou tentar reproduzir uma frase. Uma gota de água do mar no oceano. Ela não é uma gota, ela é o oceano. Mas o oceano é composto de gotas juntas, formando o oceano. A frase era: o que pouca gente sabe é que numa gota está um oceano inteiro. O oceano numa gota. Nós, seres humanos, estamos nessa existência como essa gota. Fazemos parte tão rapidamente de toda uma vida, de toda uma existência. E não sabemos. Mas dentro de nós está o Criador. Todas as criaturas estão em Deus. E Deus está em todas as criaturas. Onipresença, onisciência e onipotência. Desculpe. Porque, na verdade, as criaturas é Deus. Eu sempre falo isso. O mundo que nós conhecemos é Deus manifesto. É a exteriorização de Deus. É a densidade que Ele formou. Criando essa obra-prima. Nosso tempo é relativo. A nossa ancoragem principal tem que ser a mensagem de um mestre. Precisa ser a volta para casa. O valor que a gente dá é a intensidade da nossa beleza, da nossa elegância, da nossa existência. Nosso entendimento, nossa perspectiva de mundo é a nossa experiência. Então precisamos ouvir o mestre quando ele diz: volta para casa. Volta para aquilo que você realmente é. Descubra quão perfeito você é. E para isso você precisa conhecer a perfeição mesmo. Para isso é preciso que você descubra a luz que há em você. A beleza que há em você. Deus em você. Para que você saiba que dentro a vida é perfeita.
E não tem como você quantificar o valor dela. Minha vida vale X valores, é impossível. E a comparação com esse mundo faz com que tal habilidade tenha tal valor. Então, nesta época, nesse momento, neste tempo, quanto ganha um médico? Nesta época, neste tempo, quanto ganha um youtuber? Nesta época, quanto ganha uma pessoa que tem sucesso em rede social? Que tem milhares de seguidores e a sociedade, a economia anda atrás para colocar seus produtos atrelado a essa pessoa para atingir o maior número de pessoas. Então o valor dela cresce. A tecnologia permite que habilidades e profissões diferentes nasçam a cada momento. E o produto de alguém, né, sendo atrelado a esse sucesso, a essa visibilidade, faz com que essa pessoa tenha mais valor. Um músico, hoje, com a visibilidade, produz produtos, venda de produtos e valor agregado. Então, nesse mundo, você consegue comparar valores. Hoje o engenheiro ganha tanto, hoje um publicitário ganha tanto, hoje um médico ganha tanto. E você diferencia isso. Então você consegue olhar e falar, eu valho tanto. Meu valor é tanto. E aí você se compara, você se confronta, como eu falei, nos meios sociais, nas reuniões de negócio, os entretenimentos, ou seja, quando você se expõe, você sempre está se comparando em termos de quanto você vale. E aí você olha e fala, quanto, é sempre assim, quanto eu sou bonito, quanto eu sou inteligente, quanto eu sou hábil, quanto eu ganho, qual é a minha renda, qual é meu valor nesse mundo. E isso é uma coisa mutável. E você está lá, nessa civilização, nesse tempo, nesse segundo, nesse momento, você está ali. E seu valor é o valor de seu gatilho ou âncora. Porque é o acúmulo das informações que você tem. E o resultado disso é o que você vale quando você está identificado com esse corpo. A meditação, a mensagem de um mestre é: volte-se para dentro. Conheça a onipresença, a luz, o Espírito. E saiba que esse é seu verdadeiro eu. E o seu verdadeiro eu vale mais do que tudo nesse mundo? Não é essa a visão. Mas não importa o valor que fisicamente, que economicamente eu possua nesse mundo. Eu não posso me comparar por aí. Porque isso é aquilo que é mutável. O que eu verdadeiramente sou está além disso. A luz que eu verdadeiramente sou, a vida que eu verdadeiramente sou, não tem valor mensurável. O valor é maior do que tudo o que ela criou. O valor do Criador é maior do que o valor de sua criação. Eu sei que tem muitos artistas que criam obras que valem muito mais do que a vida, a existência dele. Lembra-se dessa máxima? Quando eu morrer, meus quadros valerão milhões. Lembra-se disso? A história diz e conta que alguns autores morreram na pobreza, alguns artistas morreram na pobreza, e hoje sua obra vale bilhões. Mas a pessoa, enquanto
executava aquela obra, criava aquela obra, não tinha valor nenhum. Morreu de fome, doente, sozinho. Depois, o que ela criou, exploraram, sem dar um tostão para aquela pessoa, sem dar valor para aquela pessoa. E depois, imagine, essa obra foi pintada por não sei quem, essa obra foi executada, criada por não sei quem. E aí talvez deem algum valor, como a gente faz. Você olha toda a criação e as coisas que acontecem e fala, obrigado, meu Deus, por ter feito isso. Onipresença, onisciência e onipotência. Tudo é criação de Deus. Tudo. Eu tenho 68 anos de criação de Deus. 68 anos com Deus. Desses 68 anos, 50 anos, eu o conheci pela primeira vez. Eu tenho 68, eu aprendi a meditar com 18. $50 anos de conhecimento. Obrigado, meu Deus. Obrigado. E eu queria convidá-los a ter essa experiência. Na história, nas civilizações, pessoas receberam esse conhecimento novas. Na história das civilizações, pessoas receberam esse conhecimento no final de suas vidas. O motivo pelo qual você tem um corpo humano é para ser um ser humano. O motivo pelo qual existe uma ave é para ser uma ave. O motivo pelo qual existem as cobras é para serem cobras. Não é para uma cobra se tornar uma ave. Darwin talvez tenha outra visão. Mas é assim. A evolução das espécies não tem nada a ver com a observação da luz, a não ser pela sua obra, alternância, ciclos. A criação é algo dinâmico, totalmente dinâmico. Tudo que acontece é dinâmica, é mutável. Quando o mestre chega e fala, conhece-te a ti mesmo, descubra que você é o observador, é a vida e não o corpo. Para que você saiba que você é imortal, para que você saiba que você nunca nasceu e nunca morrerá, para que você saiba que eu e você somos um, para que você saiba que você não está sozinho, não está separado. Seu Criador, seu Pai, seu verdadeiro Pai que te fez, que te criou, está dentro de você. É você. Você é uma parte, você é uma gota no seu oceano. O infinito está na gota. Essa é a mensagem. Conheça o oceano. Você, gota, conheça o oceano.
Você, vida, é o oceano dentro da gota. Você, gota, saiba que você tem o oceano dentro de você mesmo. O infinito mora em você. O Ser Supremo está dentro de você. Você é uma gota no oceano. Não das formas, somente. Você é uma gota no oceano de luz. Porque você é luz. Isso não é uma metáfora. Isso é o fato. Essa é a mensagem do Verbo feito carne. Conhece-te a ti mesmo, porque dentro de você mora o infinito. Conhece-te a ti mesmo, porque o imortal mora neste corpo mortal. Onipresença, onipotência, onisciência. Conheça o Criador. Conheça essa luz, essa energia, esse poder que te fez. Ele está dentro de você. Sinta-o, conheça-o, veja, ouça, esteja com ele, seja um com ele e se torne, volta para casa, se torne um com ele. Porque você é um com ele, mas perdeu a consciência disso, você se esqueceu disso. A onipresença é para ser vivida, é para ser experienciada, porque ela é seu caminho de volta. Ela é o que você é. Você é Deus dentro deste corpo. Você está indivíduo. Você não é separado. Você está vivendo dentro de uma criatura mortal. Você está vivendo dentro de um corpo que tem uma data de validade. Você está vivendo dentro de um corpo que é feito do pó, que é feito dos elementos. E este corpo é mutável, ele tem um tempo, e quando terminar esse tempo ele volta aos elementos. Mas não você, porque você não foi criado. Quando Deus soprou, Ele não criou você. Ele fez um indivíduo. Ele criou uma ilusão de separação. Para que esse indivíduo, essa separação, essa ilusão de separação, essa individualidade, essa gota, tivesse experiência de gota. Porque ela estará dentro de um corpo que dura 100 anos. Então ela não pode ter a experiência do oceano na gota. Embora ela seja o oceano na gota. Embora você seja o oceano no corpo, na gota. E o corpo seja uma gota no oceano da onipresença, onisciência e onipotência. Porque tudo é energia. Este corpo é energia. Mas os véus foram colocados para que você tenha a experiência de uma gota. Para que você tenha a experiência mutável, finita, de um tempo para existir entre as criaturas. Para um tempo para trabalhar, para dormir, para acordar, para ter nasceres e pôr de sol, para escutar música,
para vestir a roupa que você está vestindo, cuidar do cabelo que vocês têm, escovar seus dedos, tomar seu café, tomar sua água, tomar seu líquido com sabores ou não. O meu está com fibra de uva. E é importante porque quando você se conhece, o seu estado emocional é outro. Você melhora a sua performance porque você descobre que você é perfeito. Que a visão sobre si mesmo não era a visão correta, se é que existe uma visão correta. A visão sobre si mesmo era a visão de Adão, não era a visão de Deus. E quando você encontra o Mestre, você começa a ter a visão de Deus, não a visão de Adão. Então a visão sobre si mesmo é outra. Tem outra pegada. Tem outra perspectiva, outro entendimento. Porque parte do que você verdadeiramente é. Ok, gente. Amanhã continuamos, ok? 6h33. 11 minutos a mais. Que eu sempre desconto. Mas eu sempre falo 1 hora e alguns minutos. Todos os dias, de segunda a sexta. Para que vocês possam me conhecer. Para que vocês possam pegar o meu telefone, que eu deixo no primeiro comentário, fixado aí no primeiro comentário. Que vocês me adicionem e possa dizer oi e a gente possa começar a ter um contato mais profundo. Porque não vai ficar nisto. Não vai ficar só nas lives. Porque minha vida, há 50 anos, não foram só lives. As lives começaram agora. Mas todas as mensagens que eu dei nesses 50 anos, sejam livres assim, presenciais, 90% do tempo, porque o advento da internet é recente, e presencial eu sempre fiz, desde que eu recebi o conhecimento, desde que eu vi a luz pela primeira vez. Quase que todas as noites eu falo por um tempo sobre a experiência e sobre como encontrá-la. E todos os cursos que eu desenvolvi, todos os temas que se tornaram cursos, eu venho dando esses cursos há 50 anos. Eu venho fazendo, desenvolvendo, criando e ministrando cursos há mais de 40 anos. Formatados, prontos. Essas lives é só o começo de um processo, de um trajeto que eu espero poder comunicar para vocês. Esse é nosso primeiro acesso, ok? Obrigado por estarem comigo hoje. Amanhã continuamos, ok? Não se esqueçam de pegar meu telefone e dar um oi para que eu possa adicioná-los e você também. Graça e paz.